Olá, seres lindos e abençoados do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam na santa paz de Deus. E como vocês viram aí no título do vídeo, sim, a ressonância harmônica acabou com o meu casamento. E como isso aconteceu? Diante das terapias que eu falei para vocês, que depois do Reiki, conheci Ho'oponopono, até que eu estudando muito, indo atrás do conhecimento, eu conheci o Hélio Couto. Sim, conheci essa maravilha, esse ser esplêndido, é o Hélio Couto. Não tenho nada a ver com ele assim, gente, em vínculos, trabalhistas, assim. Eu só vim aqui contar o meu relato da minha ressonância harmônica, como tudo funcionou, tá ok? Então, aí eu conheci o Hélio Couto, primeiro comecei a assistir vídeos. Assistia vídeos e mais vídeos e mais vídeos, aí eu falava, ai, que cara chato, esse homem fala umas coisas tão estranhas, eu não sei o que ele tá falando, não entendia, não entrava em entendimento, né? Aí eu parei de assistir um tempo, fui procurar fui atrás de outros conhecimentos, né? Barras de Axis, aí fui atrás de barras de Axis, aí me aprofundei, fiz curso de barras de Axis. Aí acho que as barras, né, abriram mais um pouco, expandiu mais um pouco minha consciência. E eu voltava, sempre apareciam vídeos do Hélio Couto para mim, vira e mexe apareciam vídeos. Aí eu comecei, aí ele falava do caminho das palestras 1, do caminho das palestras 2, eu falei, eu vou ver o que é isso. Aí entrei lá no site dele, comecei a ler um pouco, comecei a assistir, e aí eu falei, eu vou pedir minha ressonância, né, porque isso parece ser maravilhoso, parece que é mágico. Nossa, eu falei, vai ser tudo de bom conseguir as coisas assim, já tô preparada. Só que não, eu não tinha lido todo o caminho das palestras, né, assistido tudo. O que eu fazia? Como eu não tinha muito tempo, eu lia um pouco do caminho das palestras e o que eu fazia? Eu complementava com vídeos. Só que o negócio é bem mais profundo no caminho das palestras. E eu, naquela ansiedade, pessoa ansiosa, que quer tudo para ontem, falei, não, já tô pronta, eu quero, vou pedir, isso é bom demais. Aí, pedi minha primeira onda. Quando eu estava assistindo o caminho das palestras, eu já comecei a sentir catarses bem pesadas. Eu comecei a ficar muito irritada, muito nervosa. Nossa, nada estava bom para mim. Eu me irritava comigo mesma. Eu não sei se era por causa do fato também que eu estava no climatério. Climatério a gente já sente isso, né? Irritabilidade, nervoso. Aí vem os calorões, mas gente, os meus calorões que eu sentia não eram, eu tenho quase certeza que não eram os calorões da menopausa. Eu tenho quase certeza que eram catarses, porque eram calores insuportáveis, como se eu estivesse dentro de uma caldeira, dentro de um forno gigante. E aqueles calores me cozinhavam, aquilo me deixava sufocada, com falta de ar, taquicardia. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu vou morrer. Aí eu procurei o médico, o médico falou assim, não, é isso mesmo, você está entrando no climatério, se prepare, daqui a pouco vem a menopausa e isso tende a piorar um pouco. Eu falei, não quero, não aceito, meu Deus do céu, eu vou morrer. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Tá. Aí, minha onda chegou e eu fiquei muito feliz, minha onda chegou. Eu recebi o e-mail, era por volta de 5, 6 horas da tarde. Mas eu já queria tocar logo aquela onda, porque eu achava que a onda ia resolver todos os meus problemas, né? Que eu ia ser uma pessoa feliz, eu ia ser uma pessoa realizada, que eu ia, conseguir várias coisas. Mas só que não. Aí no outro dia já amanheci esquisita, tive vários sonhos, amanheci indisposta. Aí eu não me reconhecia mais, eu não sabia o que eu estava fazendo naquela casa com aquelas pessoas, tudo ficou estranho para mim, tudo ficou pesado para mim. Aquela vida que eu estava levando não era a vida que eu queria ter, ou a vida que eu vim para ter, não era o meu propósito, aquela vida. E aquilo começou a ficar pesado, eu estava me sentindo numa prisão, eu me sentia, sério, gente,
Parecia que eu estava amarrada em uma camisa de forças, eu estava toda atada, sem conseguir me mexer para lugar nenhum. Mas eu queria fugir daquilo, eu queria sair daquilo, era só a única coisa que eu queria. E os dias foram passando e eu fui ouvindo minha onda. Aquilo estava ficando muito grande, uma coisa estranha, sabe? Parece que eu fiquei com dupla personalidade. Eu era totalmente uma pessoa, mas eu queria totalmente ser outra, viver totalmente outra realidade. Eu estava vivendo vidas paralelas, era uma coisa muito complicada para mim. E continuei com a irritação, ela crescia, o nervosismo crescia, a ansiedade crescia, aquele sufocamento e tudo ficou maior. Aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas ruins, tudo foram crescendo. Até que um dia eu falei, chega, eu não aguento mais isso, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Gente, aí eu me olhava no espelho e eu falava, meu Deus, aonde que eu tava? Aonde eu tava que eu envelheci desse jeito? Eu não sei onde. Ontem eu tinha 33 anos, eu não tinha ruga, eu não tinha manchas, eu não tinha essas flacidez, não, né? Eu tô me sentindo cansada, sem vitalidade, sem vida. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não me reconhecia. Eu não reconhecia aquela mulher que estava diante do espelho, aquela senhora sem propósito de vida, uma senhora com 50 anos praticamente. Não, na época eu tinha 45, mas já estava assim. Quem é você? Meu Deus, onde que eu tava? Que eu não vi o tempo passando, que eu não me vi envelhecer e que eu também não vi que eu não fiz nada da minha vida. O que eu fiz? Eu vim, nasci, fiquei criança, cresci, me casei, tive minhas 2 filhas, agora eu tenho netos e não, eu não quero só isso, está pouco para mim, mas não era pouco de eu querer, assim, de eu querer casa, carro, apartamento, não era nesse nível, porque graças a Deus eu já tinha, né, minha casa, tinha meu carro, e tava bom, nesse aspecto aí eu só sonho, né? Vai chegar, já tá chegando, gente, já tá chegando. Em ter um cantinho na natureza, seja na praia ou seja no. Agora eu me identifico mais com a natureza. Então, quando eu tô com a natureza, eu sou mais eu me sinto mais completa. Então, eu cheguei a pedir isso na minha ressonância, que eu queria um cantinho na natureza, né? Mas faltava algo, era um vazio de dentro de mim, era da minha alma, não era de fora, não era bens materiais. Era eu ter chegado nessa idade, não ter construído nada, não fiz vários cursos, queria ser terapeuta para ajudar as pessoas. Aí fiz o curso de Reiki, aí depois eu fiz barras de Axis, né? E tem mais cursos que eu fiz por aí. Mas ainda não estava bom. Aí eu me via dentro daquela casa, presa, sem ter um propósito, sabe? Eu queria ser útil. Eu queria ser útil, mas eu não queria ser útil, dona de casa perfeita, que era o que eu era o que eu estava me fazendo ser, era uma dona de casa exemplar e perfeita. Sabe aquela dona de casa que a roupa é lavada, a roupa é passadinha, a comida tá pronta na hora certa, meio-dia e meio, minha comida tá pronta, sabe? Crianças tomadas banho, crianças cuidadas, a casa limpa. Então eu me preocupava com isso, mas isso se tornou uma coisa muito chata. Eu não queria aquilo mais, não, eu queria sair. Eu queria sair para fora, eu queria respirar outros ares, eu queria me redescobrir, eu queria saber quem era eu e o que eu gostava. E a onda, gente, a onda veio com força, a onda me derrubou de uma tal forma, gente. Imagina vocês na praia, quando aquele mar tá meio agitado, que a onda vem, ela te derruba, e você tenta levantar e vem outra e te derruba, e você tenta levantar e vem outra. É desse jeito que eu me sentia. Eu me sentia como se eu tivesse tomado um caldo, tonta. Não, eu não queria aquilo. Eu queria me levantar, eu queria sair dali, eu queria fazer algo que realmente me fizesse feliz, algo que fosse da minha alma. E o que eu fiz? Larguei tudo. Larguei tudo,
aquele casamento não estava bom para mim, aquela casa não estava boa para mim, aquela rotina não estava boa para mim. Larguei minha casa, larguei meu marido, larguei meus filhos, larguei tudo, até porque, né, o casamento não estava 100% também, já não estava indo de acordo com que eu já estava na minha realidade nova, tinha coisas ali que eu já não estava mais aceitando. E simplesmente eu peguei, né, a minha pequena, que tinha 2 anos, e fui embora com um colchão inflável, uma panela elétrica e um notebook. Graças ao notebook, eu consegui sair disso depois, né? E fui embora. Não queria nada daquilo, eu queria nada. Eu queria zerar a minha vida, parece. Parece que eu precisava zerar a minha vida para mim poder ir começando aos poucos, para mim ir encaixando as peças de novo, para ver o que servia e o que não servia, entende? Aí eu caí num desespero, uma noite escura da alma, onde minha alma queria uma coisa, eu queria outra, minha alma chorava, eu chorava porque a gente estava desconectado. Eu estava desconectada com a minha alma. E fui para um lugar bem simples, bem humilde. Humilde assim, porque eu não tinha minhas coisas, eu não tinha nada. Eu tinha um colchão inflável que eu enchi de casal, onde eu dormia. Com a minha pequena, eu tinha um notebook onde a gente assistia, eu via vídeos. E onde uma panela elétrica, onde eu fazia a comida, né, parcelada. Primeiro eu fazia a mistura, aí eu colocava em uma bacia, depois eu fazia o arroz, colocava de novo. Às vezes, quando eu tinha vontade de comer feijão, eu cozinhava o feijão, mas só dava para um dia, porque eu não tinha geladeira. E ali eu fiquei. Ali eu fiquei nesse desespero, nessa agonia, nessa tentativa de me reencontrar durante 3 meses. Durante 3 meses eu vivi isso, de mim tentando me encontrar, tentando encontrar o que a minha alma queria, para que ela veio. E é isso então. Aí eu fui assistindo vários vídeos, várias coisas que começaram a me reerguer de novo, a fazer eu entender. E é isso que eu estou falando para vocês. Então, realmente, né? A ressonância harmônica acabou com o meu casamento, mas de uma forma que eu precisava sair. É porque as energias já não batiam, a onda veio com tudo e a minha energia já não batia com a energia, né, das pessoas que eu estava convivendo. Então eu precisei sair fora para mim poder entender o que eu queria, o que realmente ainda servia e o que realmente não servia. Tá bom? Então é isso que eu falo para vocês. Seja lá o que acontecer na sua ressonância, seja lá o que a sua onda te trouxer, é para o seu bem, é para o bem maior, é para o nosso crescimento. A gente cresce, a gente aprende e que Deus abençoe a todos. Amo vocês. Deem um like aqui no canal, se inscrevam, tá bom?